Boa noite. Olá, boa noite. Polícia Federal prende Carlinhos Cachoeira envolvido em esquema de desvio de 370 milhões de reais. A operação Saqueador procura o empreiteiro Fernando Cavendish, denunciado por fraudes em obras públicas. Temer sanciona a lei das estatais que vai dificultar a indicação de políticos para cargos em empresas do governo. E o dólar fecha em queda mais uma vez e o real termina o semestre com ganho de quase 20% frente à moeda americana. E você acompanha essas e outras notícias daqui a um minuto, após um rápido intervalo. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Nesta quinta, nosso passeio pelo Maranhão nos leva à cidade de Barreirinhas, porta de entrada dos famosos lençóis maranhenses. Não tem como ir embora desse lugar sem antes entrar nessa água linda. Em São Paulo, Pamela Domingues visita um cinema inspirado nos antigos drive-ins. E para ficar com água na boca, ela conhece um restaurante de culinária havaiana. Hoje tem, nesta quinta, 10h30 da noite. Oferecimento Faculdade Casper Líbero, formando os melhores profissionais da comunicação. Diante dos casos de mortes em perseguições policiais e de guardas civis, a Procuradoria-Geral de Justiça designa 2 promotores para acompanhar os inquéritos policiais que apuram as mortes de um menino de 11 anos e de um universitário de 24 anos. No caso do universitário, uma testemunha contesta a versão da polícia de que houve troca de tiros e de que o rapaz estava armado. O corpo do estudante Júlio César Alves Espinosa, de 24 anos, foi enterrado hoje cedo no cemitério da Vila Alpina, na Zona Leste. A família e os amigos continuam indignados. Júlio César foi morto com um tiro na cabeça durante uma perseguição policial na madrugada de segunda-feira. Ele voltava de um buffet onde tinha trabalhado como garçom e não atendeu a ordem de parada dada pela polícia. Foi perseguido por 5 carros da PM e 2 viaturas da Guarda Civil Metropolitana de São Caetano do Sul. O carro dele recebeu 16 tiros depois que o jovem tentou escapar da abordagem. Os pais dizem que ele evitava a blitz porque o documento do carro não estava em dia por causa de multas não quitadas. Os agentes de segurança alegam que revidaram disparos do estudante. Mas uma testemunha afirma que a polícia mentiu e que não houve troca de tiros e que um PM jogou uma arma dentro do carro do estudante. Além da morte do universitário Júlio César Espinosa, o DHPP e o Ministério Público vão tentar esclarecer um outro caso que aconteceu essa semana, em que também há suspeita de execução por parte das forças policiais. O episódio do garoto de 11 anos de idade que morreu com um tiro na cabeça em Guaianazes, na zona leste da capital, por guardas civis metropolitanos. O inquérito deste caso deve ser concluído no máximo até a próxima semana aqui pelo Departamento de Homicídios. O menino Valdique Gabriel Silva Chagas também foi atingido durante uma perseguição policial. Segundo a polícia, ele estava num carro roubado com 2 homens que fugiram. Os amigos do garoto disseram que ele não tinha nenhuma arma. Mas o guarda civil que atirou contra o veículo, Caio Muratori, em declaração ao jornal Estado de São Paulo, disse que apenas revidou. Ele disse: "Não vi em momento algum que era uma criança. Foram 4 disparos, todos mirando o pneu." O guarda civil ainda relatou o momento em que viu o menino ferido. Ele contou: "Eu me aproximei pelo lado do motorista, puxei o encosto e encontrei a criança no assoalho, caída. Naquele momento, eu pus a mão na cabeça e demorei alguns segundos para acreditar no que eu estava vendo. Para mim, foi um susto." E completou: "Eu sinto muito, é lamentável isso. Não tive a intenção. A intenção não era prejudicar ou matar ou, como falaram, executar." A Secretaria da Segurança Pública não se pronunciou sobre a versão dada pela testemunha de que uma arma foi plantada no carro do universitário Júlio César. Ainda neste caso, em nota, a Guarda Civil de São Caetano do Sul informou que os agentes envolvidos na ocorrência estão afastados das ruas até o término do inquérito. O texto diz ainda que a ação dos envolvidos está sendo averiguada pela Corregedoria do órgão.
E foi preso em Goiânia o empresário Carlinhos Cachoeira, em nova fase da Operação Saqueador, deflagrada pela polícia e o Ministério Público Federal. Ele é suspeito de envolvimento num esquema que desviou 370 milhões de reais dos cofres públicos. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva nos estados de Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo. Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, foi transferido para o Rio de Janeiro, sede das investigações. Também são alvos da operação a Delta Construções e o empresário Fernando Cavendish, que estaria fora do país. Segundo a denúncia, Cavendish, que desde 2007 ocupava a presidência da Delta, era responsável pelas decisões estratégicas da empresa e mantinha a mesma posição na organização criminosa. Em São Paulo, a Polícia Federal prendeu Adir Assad, que já cumpria a pena de prisão domiciliar após ser condenado na Operação Lava Jato. Ele é suspeito de criar empresas de fachada para lavar o dinheiro desviado no esquema. O Ministério Público Federal descobriu que, entre 2007 e 2012, quase 100% do faturamento da Delta veio de contratos públicos, chegando ao montante de quase 11 bilhões de reais. Segundo a denúncia, Cachoeira tinha grande poder de decisão em relação aos negócios da empresa. Os investigadores afirmam que mais de 370 milhões de reais foram lavados por meio de pagamento ilícito a 18 empresas de fachada criadas por Carlinhos Cachoeira, Adir Assad e Marcelo Abud. Esses contratos em relação às empresas de fachada já seriam um percentual de desvio, né? Quem foram os beneficiários é um desafio. Já tem, delações começam a nortear quem foram, lembrando que os operadores, isso aí foi materializado nessa operação. Os investigadores rastrearam os pagamentos feitos pela Delta para as empresas de fachada e afirmam que houve um aumento considerável de transferências em anos de eleições. De acordo com o Ministério Público, as empresas de Adir Assad e Marcelo Abud emitiam notas frias não só para a Delta, mas para muitas outras empresas. A organização criminosa também serviu ao esquema de corrupção da Petrobras, de acordo com a Operação Lava Jato. Todos os presos na operação devem ficar em presídios do Rio de Janeiro. Personagem que voltou hoje ao noticiário, Carlinhos Cachoeira, foi o protagonista do primeiro escândalo no governo Lula. No início de 2004, Valdomiro Diniz, que era assessor parlamentar da Casa Civil na gestão de José Dirceu, foi acusado de cobrar propina de Carlinhos Cachoeira. O próprio empresário gravou um vídeo que mostra uma conversa entre os dois, na qual a propina é solicitada por Diniz. Na época da gravação, Diniz era presidente da Loteria do Estado do Rio de Janeiro, a Loterge. Durante a CPI dos bingos, que foi instalada no Congresso após o escândalo, Valdomiro Diniz confirmou que recebeu mais de 100 mil reais de Cachoeira e repassou o dinheiro para o candidato petista ao Distrito Federal, Geraldo Magela, na eleição de 2002. Valdomiro Diniz foi exonerado do governo Lula em 13 de fevereiro de 2004. Em 2012, ele foi condenado a 12 anos de prisão por corrupção passiva e crimes contra a lei de licitação. Ele aguarda recurso em liberdade. Já Carlinhos Cachoeira voltou ao noticiário após a deflagração da Operação Monte Carlo, também em 2012. Na ocasião, ele chegou a ser preso, acusado de comandar a exploração do jogo ilegal em Goiás. Novamente, uma CPI no Congresso foi aberta. Entre os políticos que tiveram seus nomes ligados ao empresário estava Demóstenes Torres, do DEM de Goiás. Ele teve o mandato de senador cassado. Fernando Cavendish, presidente da construtora Delta, também foi investigado na CPI. Em depoimento, ele permaneceu calado. O empresário era próximo também do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB. Estas fotos mostram integrantes do governo Cabral confraternizando com Fernando Cavendish em Paris. Cabral também fez parte da comitiva. A viagem levantou a suspeita de favorecimento à construtora em contratos com o governo do estado. No entanto, o Ministério Público do Rio arquivou um pedido de investigação sobre a viagem. Carlinhos Cachoeira, Cláudio Abreu e o empresário Adir Assad devem ser encaminhados ainda hoje ao presídio Ari Franco. Marcelo José Abud se entregou no fim da tarde no aeroporto de Guarulhos.
O advogado de Abud, Yadir Assad, disse que vai pedir na justiça que seus clientes respondam em liberdade. Os advogados de Carlinhos Cachoeira e de Cláudio Abreu disseram que só vão se pronunciar depois que tiverem mais detalhes sobre as denúncias. Não conseguimos contato com o advogado de Fernando Cavendish. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto. 4 membros do Ministério Público Federal em São Paulo reclamaram da decisão do ministro do Supremo, Dias Toffoli, de mandar soltar o Paulo Bernardo, que ficou preso 6 dias na Polícia Federal, na Lapa, na cidade, sem ouvir ninguém. Não ouviu o Procurador-Geral da República, não ouviu as outras instâncias, quer dizer, o Tribunal Federal de Recursos da 3ª Região em São Paulo não foi cheirada, né? Não foi consultada e, sobretudo, não ouviu os seus companheiros de colegiado. Decidiu autocraticamente, de certa forma, dando uma baixada de bola no juiz federal que decretou a prisão. Pois é, essa decisão do Dias Toffoli, acima de todos e de tudo, ela está revelando um sintoma. O Supremo Tribunal Federal, ultimamente, por causa do impeachment da Dilma, mas não só por isso, deixou de ser a última instância e passou a ser a única instância. Qualquer juiz agora, de primeira instância, está submetido ao Supremo e os outros tribunais ficam lá sem ter o que fazer nesse processo, né? Isso não está certo, não. Bom, eu volto na terça-feira, direto ao assunto, para você, em pé. Operação Turbulência. Causa da morte de empresário encontrado morto em motel de Olinda é envenenamento. De acordo com os exames toxicológicos, Paulo César de Barros Morato morreu por envenenamento com chumbinho. Agora a polícia investiga se ele foi envenenado ou se tomou o veneno sozinho. O corpo de Morato foi encontrado no motel no último dia 22. Ele era um dos alvos da Operação Turbulência, que investiga uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e que pode ter financiado a campanha política de Eduardo Campos, morto em 2014. Sede do PT, o Partido dos Trabalhadores, é alvo de 2 ataques em menos de 24 horas. Os atos foram cometidos por um mesmo homem. Uma vigília foi realizada para repudiar a violência, mas houve pouca adesão. O coquetel Molotov, jogado na entrada da sede nacional do Partido dos Trabalhadores hoje à tarde, não estourou. Mas, segundo o perito da Polícia Científica, poderia ter sido fatal. Foi encontrada uma lata de solvente altamente inflamável, que será identificado pelo Núcleo de Química da Polícia Científica, acompanhado de uma faca com bainha e um toco de cigarro. Se o artefato tivesse se incendiado, você teria um incêndio de média proporção aqui na entrada. O homem que jogou a bomba caseira foi identificado como Edmilson Chaves da Silva, de 38 anos. Ele já tinha sido preso mais cedo por atacar o prédio também aqui do diretório do PT na capital paulista. Só que ele veio de madrugada com uma britadeira e quebrou 3 portas de vidro que agora estão sendo cobertas com o tapume e acabou sendo preso, levado pelos policiais, mas solto na sequência. Fez ameaças e resolveu cumpri-las na mesma hora. Voltou e novamente fez um ataque por aqui. O homem foi preso novamente e o PT pediu reforço da segurança pública. Eles não vão nos intimidar, nós vamos continuar com a nossa luta em defesa de um Brasil melhor, contra o golpe, contra o presidente ilegítimo Michel Temer. No início da noite, funcionários e militantes fizeram um ato em frente à sede nacional para repudiar agressões de ódio ao Partido dos Trabalhadores. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que o homem foi ouvido e liberado da primeira vez por falta de representante do imóvel, conforme prevê a legislação em casos de menor potencial ofensivo. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, libera investigação contra José Dirceu no caso Celso Daniel. A investigação apura o envolvimento do ex-ministro no esquema de corrupção montado na Prefeitura de Santo André, no ABC Paulista. O caso teria ocorrido entre 97 e 2001,
No período, o prefeito era Celso Daniel, do PT, que foi sequestrado e assassinado em janeiro de 2002. A investigação que envolve Dirceu foi suspensa em 2006 pelo ministro Eros Grau, do STF, após pedido da defesa do petista. A alegação foi que o Ministério Público de São Paulo desrespeitou decisão anterior do STF, que negou ao Ministério Público Federal a instauração de um inquérito para apurar o caso. José Dirceu foi condenado no mensalão petista e atualmente cumpre pena na Lava Jato, onde foi condenado a mais de 20 anos de prisão. O caso Celso Daniel também voltou à tona no esquema de corrupção na Petrobras, após a prisão do empresário Ronan Maria Pinto. Ele é acusado de receber 6 milhões de reais de um empréstimo fraudulento de 12 milhões de reais do Banco Chain ao empresário José Carlos Bunlai, amigo de Lula. O dinheiro foi, na verdade, destinado ao PT. Segundo a Força-Tarefa da Lava Jato, o valor nunca chegou a ser pago e o Grupo Chain teria sido compensado por meio da contratação pela Petrobras para operar o navio sonda. Para os investigadores, metade do dinheiro teria sido destinado a Ronan, que estaria ameaçando revelar detalhes da morte de Celso Daniel, que comprometeriam lideranças petistas. Com os recursos, ele adquiriu o jornal Diário do Grande ABC. Além de Ronan, são réus na mesma investigação Bunlai, o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares e o publicitário Marcos Valério. A presidente afastada Dilma Rousseff decidiu não depor pessoalmente à comissão do impeachment no Senado. O depoimento estava marcado para o dia 6, quarta-feira da semana que vem. Quem falará por ela será seu advogado, o ex-ministro José Eduardo Cardoso. Dilma não era obrigada a comparecer. Pelo calendário inicialmente previsto, ela deveria ter ido ao Congresso na semana passada, na segunda-feira. Mas o atraso ocorreu devido ao grande número de testemunhas apresentadas pela defesa da petista. Foram 40. E em um evento para empresários, o presidente interino Michel Temer promete que ninguém vai falir. A cerimônia foi no Palácio do Planalto e contou com a presença de cerca de 500 empresários ligados à Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Temer recebeu o apoio dos empresários e afirmou que, pouco a pouco, o governo vai trazer o Brasil para a realidade. E, sem citar nomes, fez uma crítica ao governo Dilma ao dizer que as empresas faliram por conta do sistema econômico anterior. E o presidente interino Michel Temer sancionou agora à noite a Lei das Estatais, aprovada na semana passada pelo Congresso Nacional, que prevê regras para a gestão das empresas do governo e dificulta a contratação de diretores e conselheiros por indicações políticas. A sanção será publicada amanhã no Diário Oficial da União. A assessoria de imprensa da Presidência da República informou que haverá vetos no texto, mas não deu mais detalhes. Pelo terceiro dia consecutivo, o dólar fecha em queda. Hoje, a moeda americana ficou cotada a R$ 3,21. É o menor valor desde junho do ano passado. Com isso, o dólar termina com desvalorização de 11%. No semestre, a queda já é de mais de 18%. Uma reportagem do Wall Street Journal chega a recomendar aos leitores que comprem real. Segundo o levantamento do jornal americano, a moeda brasileira foi a que mais se valorizou frente ao dólar desde o anúncio da saída do Reino Unido da União Europeia, que mexeu com os mercados no mundo todo. De acordo com o Banco Central, o real terminou o primeiro semestre deste ano com ganho de quase 20% frente ao dólar. Bem, agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Esse balanço do mercado é uma surpresa depois do tombo das bolsas e o avanço do dólar após o plebiscito para a saída do Reino Unido da União Europeia. É que o mercado está confiando numa ação firme dos bancos centrais para estimular o crescimento e minimizar os efeitos do Brexit. Isso pode levar até o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, a demorar mais para elevar os juros. Mas o cenário interno também colaborou, começando pela confiança na nova equipe econômica, na adoção de medidas que ajudem a reativar a economia e a reestruturar as finanças públicas. E no caso do Banco Central, o novo presidente Ilan Goldfein sinalizou um menor intervencionismo no câmbio, que pode dar espaço para quedas ainda maiores do dólar. O mercado já não descarta a cotação perto dos R$ 3,00, até porque o Brasil continua com juros muito altos, enquanto vários países têm juros negativos. E os juros aqui não devem cair tão cedo, já que a nova direção do BC também reafirmou o compromisso em fazer com que a inflação
caia para o centro da meta, os 4,5%, já em 2017. Aliás, o Conselho Monetário Nacional manteve hoje a meta do próximo ano em 4,5%, com 1,5 ponto de tolerância para cima ou para baixo, fixando a meta para 2018 no mesmo patamar. Fazer a inflação caminhar nesse sentido pode exigir maior conservadorismo na gestão dos juros. Juros altos, como eu disse, são um fator de atração para o capital externo, que pode ganhar mais força ainda com a definição do impeachment. Claro que ainda há muitas incertezas, tanto aqui como no exterior, que podem mexer com o mercado. Tem a questão europeia, a desaceleração da China, os juros nos Estados Unidos, a crise política no Brasil e a necessidade de o governo avançar com os ajustes da economia. Mas se nada sair muito do previsto, a Bolsa pode seguir em recuperação e o dólar testar novos pisos. Ruim para as empresas que operam no comércio exterior e contavam com o dólar mais alto para ganhar competitividade e expandir as vendas externas. São os dois lados da moeda. O dólar mais baixo ajuda no controle da inflação. Se a inflação cair mais rápido, os juros podem ter algum corte mais cedo, o que também pesa na retomada da atividade. Eu volto na segunda. Até lá. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você e até amanhã, Gabriel. Tchau, Luciana. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Vocês ficam agora com Hoje Tem, com Pâmela Domingues. A gente se vê amanhã. Até lá. Unifon entrevista o humorista Warley Santana no Todo Seu. Daqui a pouco, 11 da noite. Assista agora. Hoje Tem. Jornal da Gazeta